Bom, você já deve ter escutado, já deve ter ouvido falar sobre o termo fake news. Mas eu tô aqui para falar de Revolução Francesa e você deve estar se perguntando o que Revolução Francesa e fake news tem a ver, porque era isso que estava no título do vídeo. E a resposta é, senhoras e senhores, isso mesmo, nada. Mas eu queria falar para vocês sobre uma coisa semelhante, os ancestrais, os rumores, os boatos e a importância deles em determinados movimentos sociais, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Bom, para resolver a situação da França, essa situação crítica que a gente tem aí, o Luís XVI ele vai decidir convocar a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais seria uma espécie de parlamento, tá? Mas enfim, um local onde representantes dos 3 estados se reuniriam para tentar chegar a um acordo sobre como resolver a situação pela qual a França passava. Fazia mais de 150 anos que essa Assembleia não era convocada, não era a primeira vez que ela ia acontecer, ela já tinha acontecido em outros momentos, mas fazia muito tempo que um rei não convocava a Assembleia dos Estados Gerais. Por quê? Porque a gente vivia um período de absolutismo, os reis em geral não dialogavam muito com os seus súditos sobre que situações, sobre que decisões tomar, né? O clima na Assembleia dos Estados Gerais não era lá muito amistoso, né? Por quê? Você tem uma desigualdade muito grande entre os estados, e aí, na hora de votar e na hora de pensar em propostas, obviamente que esses estados os interesses desses estados acabavam entrando em conflito. Para piorar, o sistema de votação não ajudava muito, né? Não havia voto por representante, havia um voto por estado. Então, o primeiro estado tinha direito ao voto, o segundo estado tinha direito a outro voto, o terceiro estado tinha direito a outro voto. Só que o terceiro estado, ele representava a maior parte da população e a parte mais heterogênea da população. Então, na hora de votar, é claro que os interesses de clero e nobreza, que tinham outros privilégios, né, e não tinham os mesmos deveres e obrigações do terceiro estado, não entravam em acordo com o terceiro estado. Isso foi levantando entre os representantes que estavam ali na Assembleia dos Estados Gerais um desejo de mudar essa situação, né? E essa inquietação, ela foi fazendo com que o Luís XVI ficasse cada vez mais preocupado com a situação que se instalava na França, até que ele resolve dissolver a Assembleia dos Estados Gerais, ou seja, mandar a galera para casa e pensar numa outra possibilidade de resolver o problema. Os deputados do terceiro estado, porém, tinham outros planos. Eles decidiram que não iriam embora de Versalhes, né? Iriam ficar ali até votar uma constituição para a França. Vous avez tous entendu le roi vous donner l'ordre de vous disperser. Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Cara, basicamente, vou te explicar rapidamente, uma constituição é um documento que define como vai ser a organização política de um país e os direitos e os deveres dos cidadãos desse país, tanto os governantes quanto os governados. Ou seja, pela primeira vez, a França teria um conjunto de leis que valeria para todos e que valeria, inclusive, para o rei. Então, definitivamente, o rei teria o seu poder diminuído por esse documento. Tudo isso acontecia em Versalhes. Enquanto isso, a França está às portas de um período que os historiadores vão chamar de o Grande Medo. Desculpa, gente, eu me empolguei. Enfim, a França está às portas aí desse período que foi chamado de o Grande Medo. Esse período da Revolução ganhou esse nome porque ele foi marcado por invasões, saques a comboios de alimentos, invasões de castelos, pessoas foram mortas pela população, enfim, uma fúria popular se apoderou da França. E vai ter entre os seus eventos o mais emblemático, que é a famosa tomada da Bastilha.
dessas ações, elas não foram ações planejadas antecipadamente. Elas foram ações que surgiram espontaneamente a partir dos rumores e dos boatos que se espalharam e de como esses boatos e rumores foram sentidos pela população que se sentiu impelida a fazer alguma coisa. Como eu falei para vocês, não era a primeira vez na história que isso acontecia. O Jean Delimot, que escreve o livro que eu mostrei para vocês no início do vídeo, ele classifica 4 medos, né, que fazem com que se espalham com esses boatos, esses rumores, e fazem com que a população acabe se sentindo motivada a tomar atitudes que acabam gerando essas revoltas, essas explosões, essas revoluções. Primeiro, sentimento de insegurança causado por um vazio de poder. Aquela sensação de que quem está no poder não deveria estar, não é visto como legítimo, ou quando não se tem mesmo uma pessoa no comando. Medo de morrer de fome, o medo do aumento de impostos e o medo também dos ladrões e dos saqueadores. Durante o processo revolucionário francês, a gente pode encontrar um pouquinho aí desses 4 medos. Enquanto toda a situação que eu descrevi para vocês acontecia lá em Versalhes, na Assembleia dos Estados Gerais, que foi transformada em Assembleia Constituinte, a população ia se convencendo cada vez mais que a nobreza, e isso pode incluir o rei ou não, né, tinha concluído um pacto de se unir para conseguir alimentos, ainda que isso custasse a fome da população em geral. Quando os Estados Gerais, a Assembleia dos Estados Gerais foi convocada, a população se tranquilizou no sentido de que algo estava sendo feito para tentar solucionar o problema pela qual a França passava. Já começavam a se sentir falta de alguns alimentos, né? A população começava a ficar cada vez mais alarmada com os comboios de alimentos que transportavam alimentos das aldeias para as cidades grandes, alimentos esses que eram entregues na forma de tributos. Mas, quando o rei dissolveu a Assembleia, a população entrou em pânico. Era como se nada estivesse sendo feito para ajudar eles, né? Não havia mais esperança. E aí, a ideia de que havia um complô da nobreza contra o povo e que esse ia morrer de fome, ela tomou forma. O que fez mesmo a população se armar e invadir a Bastilha, por exemplo, foi o boato de que o rei estava reunindo tropas ao redor de Paris. E a ideia era que essas tropas entrariam na cidade e massacrariam as pessoas e tomariam os seus alimentos. Enfim, eles seriam atacados pela nobreza. E antes que isso acontecesse, eles tomaram a dianteira e entraram na Bastilha, arsenal do exército francês, tomaram armas e aproveitaram esse momento para saquear algumas casas, para, enfim, evitar que o desastre que eles imaginavam que aconteceria, acontecesse. O 14 de julho, porém, não tranquilizou a população também, né? Apesar de ter sido uma demonstração de força e apesar do terceiro estado ainda estar lá reunido, votando a Constituição, começa uma emigração dos nobres, né? Os nobres franceses começam a abandonar a França e levam consigo as suas riquezas. E aí aquela ideia de que havia um complô contra a população, ela ainda persiste. Por quê? Agora essa nobreza está indo embora, mas ela está indo embora para, com o seu ouro, pagar soldados estrangeiros para que eles ataquem o povo francês. A fome geralmente bastava para causar tumultos, para causar rebeliões, não precisava ter um outro motivo, né? Mas aqui, nesse caso, a gente tem um processo que não é só o medo de morrer de fome, né? Mas é o medo de ser atacado e é o medo de ser atacado por pessoas que estão fora e por pessoas que estão dentro. Porque, claro, esses nobres que estavam saindo da França, eles tinham que ter pessoas ali dentro que ajudassem a abrir as portas das cidades para a entrada dos invasores estrangeiros. E aí, quem que pode ser esse inimigo interno? Esse inimigo interno vai ser encontrado naquela população que eu falei para vocês que estava na situação de mendicância,
principalmente nas cidades. É preciso lembrar que a quantidade de pessoas nas cidades francesas em situação de mendicância tinha aumentado, né? Esses mendigos, essas pessoas, trabalhadores errantes que buscavam empregos nas cidades, eles vinham principalmente porque a situação no campo estava muito ruim, né? E a gente tem que lembrar que, assim, geralmente quem morava na cidade morava lá porque a mãe morava, o pai morava, enfim, morava lá um tempão. Quem morava no campo também. Essas pessoas que saem do campo e vão para a cidade, elas são desconhecidas. Elas podem ser francesas também, mas elas são desconhecidas. Ninguém sabe de onde elas vêm, ninguém sabe para onde elas vão. Elas estão uma hora numa cidade, outra hora em outra cidade. Então, elas eram já vistas naturalmente como pessoas perigosas, sempre, em vários outros momentos da história, sempre eram vistas como pessoas perigosas, pessoas que não tinham nada e que por isso se venderiam por qualquer coisa. Nesse momento, elas são o inimigo perfeito, né? O inimigo perfeito para ajudar os nobres que estavam fora da França e que queriam retornar e que queriam dominar os camponeses e a população mais pobre. Foi exatamente essa camada de pessoas, essa população que a gente chama de população flutuante, porque uma hora ela está concentrada aqui, outra hora ela está concentrada em outro lugar. Essa concentração de pessoas, ela tinha começado muito tempo antes do processo revolucionário. E quando o processo revolucionário foi se desenhando, o rei, o Luís XVI, ele já estava preocupado com a concentração dessas pessoas nas cidades, porque elas poderiam ser utilizadas para fazer qualquer tipo de revolta, enfim. É por isso que ele começa a concentrar, que ele usa isso, né, como uma desculpa para concentrar tropas ao redor de Paris. Ah, então as pessoas não estavam tão erradas assim, olha só, tinha um fundinho de verdade. Realmente tinha um fundinho de verdade, sim. As tropas estavam ali, mas não necessariamente elas iriam entrar na cidade e atacar as pessoas ali quando as pessoas acharam que isso ia acontecer. Mas quando o boato se espalha, não tem muito como conter ele. Ninguém sabe de onde ele vem e ele encontra eco no medo que as pessoas já sentem. Outro boato que se espalhou logo após a tomada da Bastilha foi o de que todos os indesejáveis, os vagabundos, os mendigos que estavam pelas cidades seriam espalhados pelas cidades francesas. Então, em vários lugares da França, as pessoas começaram a ver essas pessoas pelas ruas, né? E essas pessoas passam a ser vistas como um possível inimigo. Então, isso faz todo sentido, né? Eles estão espalhados por aí e eles podem abrir as cidades para a entrada dos inimigos estrangeiros. Claro! Então, olha só, a gente encontra uma série de boatos, uma série de rumores que se espalham e que fazem a população agir. E sem essa ação popular, talvez a Revolução Francesa não tivesse tomado os rumos que tomou. A gente não pode afirmar, porque a gente só sabe o que aconteceu, ou uma parte do que aconteceu, né? Porém, a gente pode pensar que realmente, sem essas manifestações, a ação daqueles deputados que estavam lá tentando criar uma Constituição, ela não teria sido tão facilitada, porque as manifestações populares, elas deram uma demonstração de força perante a nobreza, perante o rei. Então, elas acabaram fazendo com que aquela ação dos deputados que estavam fazendo uma Constituição se tornasse legítima. Olha só, e isso não foi combinado, isso não foi debatido, ninguém planejou, olha, a população faz isso enquanto a gente faz isso aqui. As coisas aconteceram, né? E essa ação popular, ela só foi possível porque essa população foi motivada por esses boatos. Então, olha só a força que esses rumores têm quando eles encontram eco em certos medos que a população já traz dentro de si. E é por isso que eu fiz a relação com as fake news, porque o processo que leva alguém a compartilhar uma notícia sem nem ao menos verificar se ela é verdadeira ou não, esse processo é muito semelhante ao processo de angústia
que era gerado nas pessoas que ouviam os boatos do passado. Obviamente, a gente não sabe como as pessoas se sentiam com esses boatos, mas a gente pode pensar que certas notícias deixavam as pessoas angustiadas porque lidavam com medos que já estavam ali presentes, davam forma para esses medos. É como se algo que você tem certeza que aconteceria está acontecendo e você precisa compartilhar isso com as pessoas. É um movimento semelhante que a gente pode ver no comportamento de pessoas que compartilham essas fake news. É uma forma de descarregar a angústia. Você compartilha aquilo com o outro e você já está fazendo alguma coisa. Principalmente quando essas notícias, boatos, mensagens, elas falam de coisas que tocam a questão de sobrevivência do grupo, né? Medos reais, né? Que o grupo já tem. Não importa se a notícia é real ou não, ela é sentida como real. E aí você já está compartilhando. Então, no passado, muitas dessas revoltas que a gente vê, elas podem ser entendidas como respostas tranquilizadoras, né? Diante de coisas que davam muito medo e despertavam muita angústia nas pessoas. Na sociedade do Antigo Regime, a população vivia na iminência de passar fome, né? Uma colheita, um ano com uma colheita ruim, já poderia significar passar fome. E passar fome significava vários outros processos. Significava, às vezes, ter que abandonar a sua terra e migrar para uma outra região. Significava, às vezes, não ter o suficiente para pagar os tributos que você tinha que pagar. Significava que a sua família poderia ficar à mercê de ficar doente e talvez epidemias e outras desgraças. Então, a população carrega dentro de si aquele medo de passar fome, de passar fome, de passar fome, de passar fome. Chega um momento em que essa angústia ela é insuportável e aí um boato, um rumor, como por exemplo o de que a nobreza estava preparada para poder subjugar os camponeses e, enfim, tomar todos os alimentos dele, faz todo sentido e a população age. Esse é o momento em que a população faz algo para se livrar dessa angústia, né, que ela carrega dentro de si. O rumor deixa de ser rumor, passa a ser uma certeza, e aí a população age e, como vítima, encontra um inimigo. E esse inimigo ele tem que ser punido. Então, em um momento é a nobreza, em outro momento são os mendigos que estão aí errando por aí, estão disponíveis para serem comprados por qualquer um e para traírem o povo. Ela localiza um outro que é o culpado e assim ela faz de certa forma um ato de purificação. O outro é errado, eu não sou. Então mesmo que eu mate, eu estou matando por justiça. Mesmo que eu transgrida a lei, eu estou transgredindo a lei por justiça. Eu estou fazendo justiça. Como isso não é coisa de uma pessoa, isso encontra eco em outras pessoas, a coisa se espalha de uma forma que não tem como ser controlada. No passado, como a gente viu, esses boatos e esses rumores, eles eram comuns, eles geravam vários momentos de revolta da população e eles não tinham como ser controlados pela autoridade, primeiro porque era muito difícil chegar à fonte de onde saíam esses boatos e depois era muito difícil também um meio de comunicação para poder explicar para a população, enfim, que a coisa poderia ser diferente, que não era bem assim, enfim. E aí que é importante a gente pensar no processo em como funcionam, como se transmitem e como se multiplicam, né, as fake news nos nossos celulares, nos nossos grupos de WhatsApp, no Facebook, enfim, em várias mídias sociais. É claro que não se trata aqui de igualar esses boatos e esses rumores lá do século XVIII, ou enfim, de períodos ainda mais distantes, né, com as nossas fake news. Obviamente, na atualidade, as fake news se tornaram uma espécie de política de ação de alguns grupos, de algumas pessoas, né? Elas são elaboradas intencionalmente, muitas vezes. Mas eu não tô falando aqui de quem cria essas fake news, de por que elas são criadas, assim como também não tô falando de quem criava os boatos ou os rumores lá no passado. Eu tô pensando em como eles se compartilham e por que eles se compartilham tanto. É claro que no passado
as pessoas não tinham muita condição de verificar a origem das coisas, e claro que muitas vezes nem dava tempo, né? Aquilo já armava a população e a população já estava ali agindo. Mas hoje a gente tem como verificar as coisas de uma maneira mais rápida até, né? Existem muitos sites que são especializados em identificar notícias falsas ou não. Existem processos que a gente mesmo pode fazer ao ler a notícia para identificar aquilo ou não. Mas como tanto os boatos do passado como as fake news de hoje, elas se espalham por causa dos medos que nós temos, o mais importante é, quando a gente receber alguma coisa no nosso celular, a gente parar e pensar: por que isso me choca tanto? Por que isso aqui fala comigo e me deixa tão angustiado? Qual que é o medo que isso aqui me traz? Será que eu vou compartilhar isso com os meus colegas, com a minha família, por causa desse medo? Ou porque eu quero que eles saibam? Enfim, são reflexões que eu fiz a partir da leitura do livro e reflexões que eu queria muito compartilhar com vocês, para talvez a gente utilizar todo o compartilhamento de informação que a gente tem de uma maneira um pouquinho mais racional. É isso aí, Davi, espero que você tenha gostado do vídeo. Não sei se era exatamente isso que você queria sobre Revolução Francesa, mas você jogou o tema Revolução Francesa e eu, enfim, achei um jeito de falar sobre isso de uma maneira um pouquinho diferente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que o vídeo tenha feito vocês refletirem. Até a próxima, beijo, tchau, tchau. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, eu vou convidar você para se inscrever no canal, vai aparecer um botãozinho aí de inscrição, assistir os outros vídeos, dar suas ideias, deixar seu comentário, tá? Vou convidar você também para seguir a gente, conhecer o perfil lá no Instagram, histórica_Ana. Beijo, até a próxima, tchau!